quando eu postar qualquer aula. Galerinha, então vejam aqui, eu vou logo para essa parte de cima para me concluir essa parte de baixo e na sequência, ó. Veja bem aqui. Então, galerinha, se você perceber, aqui, ó, Europa, né, economia europeia antes da Primeira Guerra Mundial, galerinha, antes da Primeira Guerra Mundial. Veja bem aqui, galerinha, ó, nós vamos ter a Inglaterra, veja aqui, nós vamos ter a França, aqui, ó, em regiões do Marrocos, aqui na região do Egito, percebam que eles estavam tomando territórios, e territórios ricos em minérios, ricos em ouro, pedras preciosas e tudo mais. Então, galerinha, se você percebeu aqui, a Europa, mesmo que ela tivesse passando por problemas, mas, ou pelo menos que tivesse por aquela ar de uma nação, né, um continente rico, um continente próspero, eles passavam por dificuldades. Então, vocês estão tendo um panoramazinho bem aqui. Galerinha, vocês vão ouvir nesse termo bem aqui, ó, essas medidas protecionistas, veja aqui, ó, medidas para proteger, o que, professor? Proteger a economia nacional. A economia, galerinha, nacional, economia de um país. Então, os primeiros países, ó, nós vamos ter os primeiros países, ó. Primeiro, os primeiros países europeus que vão editar medida, viu? Países europeus que vão editar que vão... mas se o tá feio. Então, vejam aqui, vou consertar rapidinho. Essas medidas, galerinha, vão ser feitas justamente para proteger a economia local de uma nação, de uma sociedade. Então, veja aqui, países europeus. Então, eles vão fazer, galerinha, essas medidas protecionistas para proteger que, no caso, os empresários não comprem produtos importados. Então, vejam aqui. Essas medidas vão ser pressionadas, ó. Vejam aqui, nós vamos ter os industriais. Já, galerinha, eu coloco o nome dos dois países, ó. Industriais e grandes proprietários, galerinha, de terras, viu? Proprietários de terras são esses que vão pressionar os governos para que haja medida protecionista. Nós vamos ter a Alemanha, governos aqui italianos, e também a Itália, que no caso são a Itália e a Alemanha, né, os governos italianos e governos alemães, que eles vão fazer essas medidas protecionistas, galerinha. Sobre isso aqui, ó, vou botar aqui, ó, produtos, o que, professor Eliseu? Importados. Então, esses produtos importados teriam mais impostos, justamente para diminuir a quantidade de produtos comprados fora. Então, vocês estão tendo um panorama do que significa medidas protecionistas. Galerinha, a Europa, mesmo que ela tivesse nesse problema, a questão, né, de ter medidas protecionistas e de dizer, mas a Europa é um país, né, a questão das nações europeias e tudo mais, mas elas tinham dificuldade, problemas, e um detalhe, ó, elas foram para essas nações e se torna até uma utopia dizer assim, a Europa próspera, rica, mas custas a quem? A quem? As nações que tinham recursos minerais em abundância para isso. Então, você está tendo, galerinha, um panorama do que foi isso. Na sequência, galerinha, nós vamos ter do cenário, podemos dizer assim, um cenário explosivo, né? Um cenário que vai desencadear, assim, vai estar ajudando para que aconteça a Primeira Guerra Mundial, porque nós vamos ter o assassinato de Francisco Ferdinando, nós vamos ter na sequência, ó. Este cenário, galerinha,
explosivo, região dos Balcãs, galerinha. Olha, região dos Balcãs. Então, dentro dessa região dos Balcãs, a gente pode ter pelo menos 3, ó. Nós vamos ter o pan-eslavismo, viu? Eslavismo, vou consertar bem aqui, para vocês terem uma ideia. Então, assim, galerinha, dentro dessa região, tinham pessoas que tinham uma nacionalidade diferente, que não queriam estar com as mesmas nações. Então, para vocês terem uma ideia, então, pan-eslavismo. Aqui, galerinha, ó, bora, caneta, vem aqui, ó. Nós tínhamos aqui, ó, o pan-germanismo, e nós vamos ter também conflitos. Aqui nós vamos ter anexações de regiões, viu? Anexações de regiões. Então, eu vou botar bem aqui assim, anexação de região, viu? Anexação de regiões, viu? De regiões. Aqui, então, para vocês terem uma ideia, o que vai também, né, tá favorecendo para que haja esses conflitos nessa região, para que haja problemas, né, porque algumas nações vão anexar algumas regiões à sua, né, para vocês terem uma ideia bem aí, galerinha, do que significa esta problemática nesse território aí da região dos Balcãs. Vamos na sequência aí, para você ter uma ideia. Então, essas regiões vão ser anexadas, né? A questão vão ser anexadas para vocês terem uma ideia nestas regiões, bem aí, galerinha, do que significa esse território aí da Península Balcânica, galera. Então, vocês estão tendo aí uma ideia, né? Então, essas regiões aqui, nós vamos ter aqui, deixa eu só deixar menor aqui. Então, para vocês terem uma ideia dos problemas que vão ter aqui. Então, nós vamos ter aqui problemas dentro desta região bem aqui, galerinha. Ó. Então, vejam aqui, nós vamos ter anexação, né? Anexar essas regiões bem aqui para vocês terem uma ideia, né? Então, a questão de anexar a região da Bósnia e Herzegovina. Então, veja aqui, galerinha, ó, quando falar do pan-eslavismo, um movimento pela união de todos os povos de origem eslava na Europa Oriental. Pan-germanismo expandiu-se pela Europa Central. Aqui essa Europa Central, aqui, ó, área mais rica da Europa, viu? A área mais rica propôs a união de origem, ó, língua germânica em um único estado. Então, para vocês terem uma ideia, problemas que nós vamos ter aqui. Então, as maiores nações, ó, não vou botar bem aqui assim, ó, grandes impérios, vai anexar a Bósnia e Herzegovina e vai estar desencadeando isso. Então, cenário explosivo, região dos Balcãs. Aí, o pan-eslavismo, o movimento que todo mundo que falasse eslavo pudesse ter agora um país, né, fosse se unir apenas podemos dizer assim, todo mundo falasse uma língua, formar apenas um país, com todo mundo que falasse eslavo. Quem também tivesse língua germânica, né, tivesse essa linhagem, tornasse apenas um estado ou um país, todo mundo falando essa linguagem. Então, vejam aqui o que tem essa região explosiva, região dos Balcãs, e vai ser uma área tensa, muito tensa, que vai estar culminando aí com esta Primeira Guerra Mundial. Então, galerinha, vejam aí a sequência para vocês, né? Eu vou colocar de amarelo mesmo, ó. Então, vejamos aqui, ó. Nós vamos ter a formação, galerinha, da Tríplice Entente, galerinha. A Tríplice Entente, ela vai ser formada, galerinha, em 1904. E bem aqui, ó, a Rússia, ela entra em 1907. Veja, o bloco vai ser formado aqui, em 1904, pelos esses dois aqui, e a Rússia entra em 1907, e olha aqui, ó, sai em 1917 por problemas
financeiro, de fome e miséria que estava acontecendo na Rússia, viu? Para vocês terem uma ideia. Então, veja aqui, galerinha, também na sequência, a Tríplice Aliança vai ser formada em 1879. A Itália, galerinha, vai entrar em 1882, né? Ela entra em 1802 e nós vamos ter a formação da Tríplice Aliança. Um detalhe, galerinha, ela entra aqui em 1915, sai, viu? Ela sai e vai para a Tríplice Entente. Por que ela vai para a Tríplice Entente? Porque ela vai ter uma reunião e vai ser prometido por esses dois territórios, né? Divisão, né? Só sei que vai ter envolvido aí a questão de riqueza, a questão de divisão de territórios, ela seria beneficiada, para vocês terem uma ideia. E aqui vocês estão vendo esse de rosa, né? A Tríplice Entente, França, nós vamos ter a Rússia e bem aqui os britânicos, né? A questão das Ilhas Britânicas, depois que essas outras nações vão participar, a Romênia, Portugal, então a Grécia, então algumas nações vão entrar depois. E aqui ó, na Tríplice Aliança, Alemanha, Áustria, Hungria, aí a Itália que ela estava, mas depois sai, depois o Império Turco-Otomano ele vai entrar porque ele vai também querer acordos, né? Para vocês terem uma ideia, vai ter acordos firmados. E o Império Turco-Otomano também, galerinha, queria esta região dos Balcãs, viu? Então, bem que assim, o Império Turco-Otomano entra depois, viu? Então, esse Turco-Otomano, ó, interesse nas regiões dos Balcãs, viu? Regiões dos Balcãs, interesse, Balcãs eles tinham, viu? O Império Turco-Otomano, depois ele vai se fragmentar, vai surgir vários países, assim como o Áustria-Hungria. O Império Austro-Húngaro vai se fragmentar, vai nascer vários países, para vocês terem uma ideia. Então, galerinha, vamos na sequência aí. Fique de olho, qualquer dúvida, pode estar tirando depois comigo, ó. Veja aqui, nós vamos ter, galerinha, aqui o estopim que vai ser o assassinato, galerinha, de Francisco Ferdinando. Veja aqui, ó. Em 1908, nós vamos ter, olha aqui, ó, 1908... a Áustria anuncia a anexação da Bósnia e Herzegovina, galera. Perceba que aqui são tensões. Veja aqui, galerinha, ó. Essa região da Bósnia e Herzegovina, veja bem aqui, ó. Aqui, ó. Região dos Balcãs, viu? Região dos Balcãs, galera. Veja aí a tensão que já estava acontecendo, galerinha, nesta região pelas potências imperialistas. Olha aí na sequência. Para mostrar interesse, aqui ó, o herdeiro da Áustria-Húngara, né, o Francisco Ferdinando, ele vai fazer uma visita nesta região. No dia 28 de junho de 1914, ele vai ser assassinado por um bósnio, ó, vai assassinar o herdeiro aqui do trono austro-húngaro, Francisco Ferdinando, na capital Sarajevo da Bósnia, né? Em Sarajevo, capital da Bósnia. Tem um filme muito bom que é Sarajevo, eu recomendo, podem assistir que vocês vão bem interessante. Então, a guerra vai ser aqui, ó, até 11 de novembro de 1918, galera. Então, percebam, galerinha, aí os motivos, podemos dizer assim, que vai desencadear. Então, se vocês perceberem, ó, podemos dizer assim, conflitos das potências, ó, das potências imperialistas, para vocês terem uma ideia, viu? Conflito, né, interesse dessas áreas. Aí vocês vão ver que vai falar dos Balcãs, viu? Essas regiões dos Balcãs. Aí você pode ver lá da questão do pan-eslavismo, viu? Eslavismo. Nós vamos ter o pan-germanismo, pan-germanismo.
manismo, tudo aí, galerinha, na sequência. Anexação aqui, né? Então, anexação da Bósnia, viu? Da Bósnia. E aqui, ó, assassinato, galerinha, de Francisco Ferdinando. Então, vejam aí que são o que vai desencadear, galerinha, a Primeira Guerra Mundial. Então, não é só o assassinato de Francisco Ferdinando, mas é tudo isso e muito mais. Galerinha, vejam aqui, ó, nós vamos ter agora a questão da Europa Ocidental e da Europa Oriental. Percebam aí, galerinha, esses conflitos nós vamos ter agora a questão da guerra de trincheira, ó. Então vejam aqui, nós vamos ter a guerra de trincheira, galerinha, viu? Esta guerra de trincheira, eram cavados túneis, viu? Ó, cavados túneis, viu? Para vocês terem uma ideia. E aqui, pessoal, ó, galerinha, tinha a questão companhia, era rato, pode ver aqui cocô, né? Cocô de pessoas, as pessoas faziam cocô nessa área aí, porque não tinha onde colocar. Poderia ter a questão de mortos, né? A questão de enterrar mortos nessa região, que não podia sair, podia pegar um tiro. Então, para vocês terem uma ideia, e um detalhe, ó, área muito úmida, muito molhada. Então, uma área dessa muito úmida para vocês terem uma ideia, viu? Uma área dessa muito úmida e molhada, galera, para vocês terem uma ideia do que aconteceu nesta área aqui. Então, galerinha, vocês podem perceber, vou deixar essa parte aqui mesmo, para vocês perceberem como era que acontecia nesta região. Então, tudo isso fazia parte. Rato, cocô, pessoas que eram mortas, que eram enterradas, a questão da área muito úmida, muito molhada, então encharcada, para vocês terem uma ideia. Ó, na frente oriental e a frente ocidental. Veja bem aqui, galerinha, ó, a Alemanha, ela batia de frente na área ocidental, viu? E ela batia, galerinha, de frente na área ocidental, ó. Para vocês terem uma ideia. Na área ocidental, galerinha, ela ia bater de frente com a Rússia, galerinha, viu? Para vocês terem uma ideia. Então, aqui, ó, na casa, eu botei duas ocidental, uma é oriental. Eu vou apagar bem aqui. Então, galerinha, é bom que eu dê o espaço, ó. Vejam aqui, nós vamos ter a área ocidental. Aqui, galerinha, a área ocidental, ela batia de frente com a França. Percebam aí como a Alemanha era o bicho, né? O bicho papão. Deixa eu ver se vermelho não vai ficar muito legal nessa cor aqui. Então, percebam, galerinha, aqui, ó, ocidental, batia de frente com a França, viu? França. Oriental, tinha aqui, galerinha, ó, a Rússia, para vocês terem uma ideia. Então, vejam que a Alemanha batia aí. E olha aqui, ó. Esse mapa dá bem detalhado, vocês podem parar ele, essa aula, verificar direitinho, ó. Nós vamos ter esse de verde, que é a Tríplice Entente e seus aliados, né? Dessa de roxo, a Tríplice Aliança e seus aliados, galera. Então vejam que o Império Turco-Otomano, ela entra porque ela tinha interesse nas regiões dos Balcãs, viu? Tinha interesse nas regiões dos Balcãs, galera. Então aqui está tendo uma ideia do que foi a guerra de trincheira, né? Cavavam bastante túneis bem longos para chegar numa fronteira e bater de frente aí com o seu inimigo. Então isso levava muito mais tempo para estar cavando, a gente sabe da dificuldade dependendo da região. Então isso tinha muito, também era bem complicado e a Alemanha batia de frente aí, tanto na parte ocidental quanto na parte oriental. Aí vejam aqui a França e a Rússia de um lado e os seus aliados, né, os seus territórios aí que ela lutava. Então, vocês têm aí, galerinha, um panorama e uma revisãozinha aqui básica. Olha aqui, galerinha, ó, a questão do uso de cavalos, né? Percebam aqui, não é para vocês esquecerem, né? Questão do uso de
cavalos. Ou bora caneta. Então, galerinha, ó, enquanto a caneta funciona, nós não vamos parar. Essa questão nós vamos ter o uso de cavalos, né? Vejam aqui, esses cavalos era a França e o Reino Unido, viu, galerinha? O Reino Unido que usava. E um detalhe, eles usaram de 1,5 milhão a 1,2 milhão, galerinha. Eles usaram este animal na Primeira Guerra Mundial. Para vocês, galerinha, ter uma ideia da quantidade de animal que foi usado, galerinha, na Primeira Guerra Mundial pelo Reino Unido e a França. E um detalhe, galera, nós vamos ter mais ou menos 8 milhões de cavalos mortos, né? Isso aqui não é uma estimativa correta, mas é uma estimativa aí próxima da quantidade de animais que morreram, viu? Então, de mortes aqui, galerinha, de animais, vai ser mais ou menos 8 milhões de mortes, viu? Então, vai ser uma quantidade bem razoável de animais mortos, galerinha, na Primeira Guerra Mundial. Veja aqui que nós temos período de otimismo e tensão. É só lembrar do período de Belle Époque, né? Um período que a Europa estava vivendo, podemos dizer assim, um período próspero, um período otimista, né? Aqui as pessoas, a elite, ia para, né, os bailes, iam para os cafés, iam para o cinema e tudo mais. E aqui, ó, por que que é a tensão? Porque as nações estavam se industrializando, ó, industrializando belicamente, né? Estavam se armando, a questão da industrialização aqui para bélico, viu? Para bélico, viu? A questão bélico. Então, eles estavam se armando para qualquer conflito, mesmo que acontecesse em uma região. Então, estavam se industrializando aqui, né? Se industrializando para o armamento mesmo a qualquer hora, galerinha, para vocês terem uma ideia. E olha aqui, ó, a economia, galerinha, da Europa, quando nós falarmos de economia, né, economia da Europa, veja aqui, é só lembrar desse item bem aqui, ó, do protecionismo, viu? Do protecionismo que vai acontecer nesta região aqui, galera, viu? Do protecionismo, e vai ser a Alemanha e a Itália, viu? Por que o protecionismo, professor? Para proteger, galerinha, justamente a economia. Veja aqui que nós vamos ter a questão da importação, viu? Importação. Cenário explosivo, galerinha, ó, nós vamos ter a região dos Balcãs. Lembre aí, viu? Região dos Balcãs. Aí vocês vão estar lembrando do pan-eslavismo, viu? Eslavismo. Nós vamos ter o pan-germanismo, Galerinha, nós vamos ter também anexação da Bósnia, viu? Bósnia e Herzegovina, viu? Para vocês terem uma ideia. A aliança imperialista, ó. Essa primeira aliança. Entente, viu? A outra, galerinha, ó, aliança, galerinha, para vocês terem uma ideiazinha bem aí básica. Na sequência, já depois, eu estarei trazendo exercícios para vocês. Então, a tríplice entente. Vejam aqui, galerinha, nós vamos ter o Reino Unido, tríplice entente, viu? Não vão confundir aí, que é danado para fazer. O Reino Unido, a França, aí depois nós vamos ter a Rússia, que sairá em 1917, e de 1917 em diante quem entra é os Estados Unidos da América. A Tríplice Aliança, galerinha, nós vamos ter a Alemanha, nós vamos ter o Império Austro-Húngaro, viu? Húngaro. E nós vamos ter, galerinha, também, vou botar bem aqui, ó, a Itália, que vai sair em 1915 para entrar do lado da Entente, porque vai ter promessas
de território e tudo mais. A eclosão, não esqueçam que tudo isso aqui faz parte, mas bem aqui assim, ó, nós vamos ter o assassinato, viu, do herdeiro, galerinha, ó, herdeiro do Império, vejam aqui, galerinha, do Império Austro-Húngaro, viu? Húngaro vai ser assassinato ele e sua esposa. O nome dele é Francisco Ferdinando, viu? Francisco Ferdinando. E tem uma perguntazinha bem aqui para vocês, né? Fazerem, depois vocês podem estar me respondendo lá. Porque os Estados Unidos foram os maiores vencedores da Primeira Guerra Mundial. Depois eu estarei fazendo aqui um paralelozinho na hora de algumas questões. Galerinha, fique com Deus, né? Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e fui!